O ano de 2026 começou sob o peso de uma atmosfera sufocante. O mundo parecia prender a respiração a cada nova manchete, enquanto as engrenagens da geopolítica global giravam em um ritmo frenético e imprevisível. As tensões entre as maiores potências econômicas do planeta haviam atingido um ponto de ebulição silenciosa. Não se tratava apenas de tarifas alfandegárias ou de discursos inflamados em palcos internacionais, mas de uma disputa profunda pelo controle do futuro tecnológico, das rotas comerciais e da própria hegemonia global. Em meio a esse cenário de incertezas, um anúncio inesperado sacudiu as estruturas do poder mundial, deixando analistas e governantes em absoluto estado de choque. Donald Trump estava a caminho de Pequim para um encontro de emergência com Xi Jinping. Esta viagem não foi anunciada com semanas de antecedência, nem seguiu os rituais tradicionais da diplomacia pública. Longe dos holofotes da mídia e das câmeras de televisão, assessores de ultra alto risco e diplomatas de bastidores trabalharam incessantemente em canais secretos durante meses. Negociações sigilosas, em fusos horários distintos, pavimentaram o caminho para que os dois líderes pudessem sentar-se frente a frente. Quando a notícia finalmente vazou para o público, o impacto foi imediato e avassalador. Os mercados financeiros globais reagiram instantaneamente com gráficos de bolsas de valores oscilando de Nova York a Tóquio. Investidores tentavam decifrar o que aquele movimento abrupto significava para o fluxo de trilhões de dólares que movem a economia diária. De um lado da mesa, Donald Trump representava o pragmatismo da sua doutrina focada no fortalecimento interno e em negociações bilaterais duras. Seu estilo imprevisível e direto sempre desafiou os padrões da diplomacia convencional. Do outro lado, Xi Jinping personificava a paciência estratégica e a visão de longo prazo conhecida como o sonho chinês, um projeto de expansão global, meticulosamente planejado. A dualidade entre esses dois líderes era evidente não apenas em suas posturas físicas, mas em suas filosofias de poder. Enquanto um buscava vitórias rápidas e acordos diretos, o outro jogava uma partida de xadrez geopolítico, onde cada movimento era calculado para as próximas décadas. Essa colisão de estilos já havia produzido momentos de intensa rivalidade no passado, mas o ano de 2026 exigia algo diferente de ambos. A grande questão que ecoava nos corredores do poder era o motivo exato de um encontro acontecer naquele momento específico. A resposta residia na fragilidade da estabilidade econômica mundial. As cadeias de suprimentos globais estavam sob uma pressão sem precedentes, e a inflação ameaçava desestabilizar governos em todos os continentes. Ambas as nações sabiam que um conflito direto ou um colapso completo no diálogo traria consequências catastróficas para os seus próprios mercados internos. A necessidade de um canal de comunicação direto tornou-se uma questão de sobrevivência política e econômica. Pequim foi escolhida como o palco ideal porque permitia que Xi Jinping demonstrasse sua força em casa, enquanto oferecia a Donald Trump a oportunidade de fechar um grande acordo diretamente no território do seu principal rival estratégico. O mundo esperava ver discursos grandiosos e declarações públicas de cooperação nos primeiros minutos após o pouso. No entanto, a realidade em solo chinês foi marcada por um protocolo extremamente rígido e uma atmosfera de sobriedade quase militar. O desembarque de Donald Trump ocorreu sob forte esquema de segurança, com poucas imagens transmitidas e um silêncio absoluto por parte das autoridades locais. Os assessores de bastidores conduziram as delegações rapidamente para as áreas restritas de negociação, longe do alcance dos jornalistas. Cada detalhe, desde a disposição das cadeiras até a temperatura da sala de reuniões, foi planejado para minimizar distrações e focar inteiramente nos pontos de maior fricção entre as duas superpotências. Embora essas reuniões tenham ocorrido a portas fechadas, em salas isoladas de Pequim, as decisões tomadas ali não eram apenas de interesse de diplomatas ou analistas de mercado. Elas afetam diretamente a vida de cada cidadão comum ao redor do planeta. O preço dos alimentos no supermercado, o custo do combustível para ir ao trabalho, a disponibilidade de novos aparelhos celulares e até mesmo a segurança das redes de internet que utilizamos todos os dias dependem do equilíbrio gerado por essas negociações. Quando esses dois líderes conversam sobre o fluxo de componentes eletrônicos ou sobre o valor de suas moedas, eles estão, na verdade, moldando o poder de compra e o padrão de vida de bilhões de pessoas que talvez nunca visitem a China ou os Estados Unidos. Cada acordo assinado ou desfeito nessas salas fechadas reverbera instantaneamente nas prateleiras dos mercados locais. Esta dinâmica complexa mostra que a política internacional não é um conceito abstrato, mas uma força real que dita o rumo do nosso cotidiano. As primeiras horas desse encontro histórico em 2026 deixaram claro que o destino da globalização estava sendo reescrito em tempo real.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está nos assistindo. A sua participação ajuda a nossa comunidade a crescer e a continuar explorando os bastidores dos eventos que definem o nosso mundo. Agora, com a mesa posta e os dois líderes finalmente reunidos, a verdadeira batalha diplomática estava prestes a começar nos bastidores de Pequim, onde o destino comercial de várias gerações seria decidido sem qualquer testemunha externa. Para compreender a magnitude do que estava em jogo naquelas salas silenciosas de Pequim, é preciso retroceder no tempo e analisar as raízes profundas de uma rivalidade que moldou o século XXI. Ao longo da última década, a relação entre a China e os Estados Unidos deixou de ser uma parceria comercial complexa para se transformar em um confronto geopolítico aberto. As disputas tarifárias iniciadas no primeiro mandato de Donald Trump foram apenas o primeiro sintoma de uma fratura muito maior. O que começou como uma briga sobre o preço do aço e da soja evoluiu para uma guerra ideológica e estrutural sobre qual modelo de sociedade e de governança ditaria as regras do futuro global. O atrito constante desgastou os canais tradicionais de comunicação, criando um ambiente de desconfiança mútua, onde qualquer faísca poderia desencadear uma crise sem precedentes. No centro deste embate histórico, chocam-se duas visões de mundo diametralmente opostas. De um lado, a doutrina defendida por Donald Trump foca no nacionalismo econômico e no protecionismo rigoroso, priorizando a reconstrução da base industrial norte-americana, sob o lema de colocar seu país em primeiro lugar. Essa estratégia busca enfraquecer o multilateralismo e prefere acordos bilaterais diretos, onde o peso econômico dos Estados Unidos possa ser usado como moeda de troca. Do outro lado, ergue-se o sonho chinês de Xi Jinping, uma estratégia de longo prazo que visa posicionar a China como o centro de gravidade da política e da economia global até meados deste século. Por meio de investimentos maciços em infraestrutura internacional e da expansão de sua influência em mercados emergentes, a liderança chinesa busca criar uma nova ordem mundial que não dependa das regras estabelecidas pelo Ocidente. Esse choque de visões ganhou novos contornos com a reorganização das alianças globais nos anos anteriores, a 2026. O fortalecimento do bloco dos BRICS, com a entrada de novos membros e a busca por alternativas ao dólar americano, alterou significativamente o equilíbrio de forças. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos buscaram revitalizar suas alianças tradicionais no Grupo dos Sete e na Organização do Tratado do Atlântico Norte, além de criar novas parcerias estratégicas na região do Indo-Pacífico. Essa teia de alianças militares e econômicas criou uma situação de dissuasão mútua. Ambas as potências perceberam que um conflito direto arrastaria metade do planeta para um abismo econômico e militar. Foi justamente a percepção desse perigo iminente que forçou uma mudança de tática, empurrando os dois líderes para a mesa de negociações em busca de uma trégua pragmática. Contudo, a verdadeira batalha de 2026 não era travada apenas com exércitos ou tratados aduaneiros, mas sim nos laboratórios e nas fábricas de alta tecnologia. A corrida pelo domínio dos semicondutores avançados e da inteligência artificial tornou-se a espinha dorsal das conversações secretas em Pequim. Quem controla a fabricação dos microchips mais rápidos controla não apenas os smartphones e computadores do amanhã, mas também os sistemas de defesa mais sofisticados do mundo. As restrições severas impostas por Washington ao acesso chinês a essas tecnologias vitais estrangularam setores importantes da economia oriental, enquanto Pequim respondeu limitando a exportação de minerais raros, essenciais para a transição energética global. Este impasse tecnológico era o ponto de maior fricção na mesa de negociações, onde cada concessão poderia alterar o destino militar e industrial de ambas as nações pelos próximos 30 anos. Para navegar por este campo minado, os negociadores trouxeram as lições aprendidas nos encontros históricos de 2017 e 2019. Naqueles anos, a química pessoal entre Donald Trump e Xi Jinping oscilou entre a cordialidade pública e a hostilidade nas tarifas. O aprendizado técnico dessas reuniões anteriores revelou que declarações vagas de boa vontade não eram suficientes para sustentar uma estabilidade duradoura. Em 2026, a postura de ambos os lados foi muito mais fria e calculista. Não havia espaço para discursos de efeito ou encenações para a imprensa. Os erros do passado ensinaram que cada palavra do acordo precisava ser blindada contra interpretações ambíguas, especialmente em um cenário onde a desconfiança entre Washington e Pequim havia atingido o nível mais alto desde a Guerra Fria. É nesse cenário de extrema desconfiança que a diplomacia secreta assume o papel principal. O uso de canais diplomáticos informais e de ultra alto risco foi a única ferramenta capaz de viabilizar o encontro em Pequim. O sigilo absoluto era fundamental para que ambos os líderes pudessem discutir concessões reais sem a pressão imediata da opinião pública ou de seus oponentes políticos internos.
Para Donald Trump, qualquer sinal de fraqueza poderia ser explorado por seus críticos em solo americano. Para Xi Jinping, a preservação da imagem de soberania absoluta perante o Partido Comunista e a população era inegociável. Longe das câmeras, os assessores e diplomatas puderam testar propostas ousadas sobre câmbio, propriedade intelectual e segurança regional que seriam politicamente impossíveis de debater em um fórum aberto, mantendo a estabilidade de seus governos enquanto tentavam costurar um pacto histórico que mudaria a geopolítica global. Nas salas reservadas de Pequim, longe dos olhares curiosos da imprensa mundial, a verdadeira arquitetura da nova ordem global começou a ser desenhada pelos dois líderes e seus consultores de bastidores. Donald Trump e Xi Jinping compreendiam que a assinatura de um tratado público e formal era politicamente inviável para ambos os lados, mas sabiam que acordos de cavalheiros, silenciosos e pragmáticos, poderiam evitar uma catástrofe econômica. O primeiro desses entendimentos tácitos girou em torno de Taiwan. Os representantes norte-americanos sinalizaram uma moderação nas demonstrações públicas de apoio militar e nas visitas diplomáticas de alto escalão à ilha. Em contrapartida, a liderança chinesa comprometeu-se a reduzir a frequência dos exercícios militares no estreito e a garantir a segurança das rotas marítimas comerciais que abastecem o planeta. No campo econômico e tecnológico, o entendimento foi igualmente cirúrgico. A delegação chinesa aceitou realizar ajustes discretos em suas políticas de câmbio para evitar acusações formais de desvalorização artificial da moeda, o que aliviaria a pressão política sobre a doutrina Trump em solo americano. Por outro lado, a equipe de Donald Trump concordou em conceder licenças especiais para a exportação de certos semicondutores que, embora avançados, não representavam uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos. Esse equilíbrio precário permitiu que ambas as potências evitassem um colapso imediato nas cadeias globais de suprimentos. Assim que as portas da sala de negociações se abriram, as máquinas de propaganda de Washington e Pequim entraram em ação para moldar a percepção pública do encontro. Nos Estados Unidos, a narrativa foi construída ao redor da força e da determinação de Donald Trump. O líder americano apresentou os resultados como um triunfo de sua postura firme e protecionista, argumentando que a pressão econômica implacável foi o único fator capaz de trazer o gigante asiático de volta à mesa de negociações para respeitar os interesses dos trabalhadores americanos. Ao mesmo tempo, em Pequim, os meios de comunicação controlados pelo Estado promoveram uma história de dignidade e estabilidade estratégica. Xi Jinping foi retratado como o estadista que defendeu com firmeza a soberania da China e o avanço do sonho chinês contra as tentativas de cerco ocidental. Para o público interno, a mensagem era clara. A China participou do encontro não por fraqueza, mas como uma superpotência de igual para igual, cuja ascensão histórica é impossível de ser contida pelo Ocidente. Essa dupla narrativa esconde uma realidade muito mais complexa para o futuro do equilíbrio de poder global. O encontro de 2026 consolidou o fim definitivo da hegemonia unilateral e marcou o início de uma era de cooperação forçada. As duas nações reconheceram que são profundamente interdependentes para buscar um isolamento total, mas também diferentes demais para construir uma confiança verdadeira. A ordem internacional agora precisa se adaptar a essa nova bipolaridade estruturada, onde a competição acirrada e a cooperação pontual devem coexistir de maneira tensa. Os países de médio porte na Europa, na América Latina e no restante da Ásia serão obrigados a navegar em um cenário geopolítico muito mais complexo, equilibrando seus laços comerciais com a China e suas parcerias de segurança com os Estados Unidos. Nos bastidores desse encontro histórico, alguns detalhes revelam a extrema tensão das negociações. A segurança da informação atingiu níveis sem precedentes, com o uso de geradores de interferência eletromagnética que impediam qualquer tentativa de espionagem eletrônica nas salas de reuniões. Um dos momentos mais críticos ocorreu durante um jantar de trabalho, quando as discussões sobre o fornecimento de minerais de terras raras quase levaram ao rompimento das conversas. Foi a intervenção discreta dos consultores de bastidores que salvou a noite, propondo uma fórmula que permitia investimentos conjuntos em terceiros países na África e na América do Sul para garantir o fornecimento desses recursos vitais sem ferir o orgulho nacional de nenhuma das partes. Olhando para o amanhã, os reflexos desse pacto silencioso começarão a moldar os próximos ciclos eleitorais e as políticas de inovação tecnológica em todo o mundo. A corrida pela liderança na inteligência artificial e na computação quântica continuará acelerada, mas agora operando dentro de limites invisíveis e regras de convivência que foram estabelecidas em Pequim. Para o cidadão comum, isso se traduzirá em uma relativa estabilidade nos preços dos produtos eletrônicos e na transição energética. Embora os custos de conformidade regulatória
e a necessidade de cadeias de suprimentos redundantes continuem a pressionar a inflação global. Estamos testemunhando o fechamento de um ciclo histórico e a reconfiguração necessária da globalização. A antiga utopia de um mercado mundial totalmente integrado e sem fronteiras deu lugar a um sistema fragmentado de blocos econômicos e parcerias estratégicas baseadas na desconfiança mútua. À medida que avançamos por essa nova era, a melhor maneira de compreender os próximos movimentos geopolíticos é observar com atenção a evolução dos fluxos comerciais e as parcerias tecnológicas que seu próprio país decidir adotar. A verdadeira história das reuniões secretas de Pequim em 2026 não terminou com a decolagem do avião presidencial de volta a Washington, mas está apenas começando a se desdobrar na economia e na política de nossas vidas diárias. Compartilhe sua opinião nos comentários sobre como você enxerga esse novo cenário mundial e inscreva-se para continuar acompanhando as análises dos eventos que decidem o rumo de nossa história.